Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa. Conforme prometido, hoje nós vamos apresentar tudo o que aconteceu no segundo dia do 17º Congresso de Educação do Sintese, que aconteceu entre os dias 24 e 26 de outubro. Hoje você vai ver também como foi a votação dos 2 projetos enviados para a LESE pelo governador Belivaldo Chagas, que são extremamente danosos à educação sergipana. E o redutor? Você deve estar se perguntando. Calma, a votação no Tribunal de Justiça foi dia 31, ou seja, quinta-feira passada. E você vai ficar sabendo aqui qual foi o resultado. Ufa, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, não é? Então fique com a gente para entender mais do mundo da educação em Sergipe. Está no ar o TV Sintese. Gente, no programa passado, durante a cobertura da abertura do 17º Congresso Estadual de Educação, promovido pelo Sintese, em uma entrevista com o professor Dudu, nós dissemos que ele havia sido presidente do Sintese. Pedimos 1000 desculpas. Infelizmente, Dudu nunca foi presidente do Sintese. Não por falta de capacidade, mas sim de oportunidade. Então, fica aqui as nossas desculpas por esse equívoco. Muito bem, agora vamos voltar a falar do 17º Congresso Estadual do Sintese. O Congresso Estadual do Sintese é onde os educadores discutem a conjuntura política e educacional, delineiam os planos de luta dos professores das redes estadual e municipais e promovem alterações estatutárias. Por lá passaram grandes nomes da educação de Sergipe, do Brasil e do mundo. Agora, nós vamos mostrar como foi o segundo dia. Nesse dia, foram debatidos os desmontes da educação pública e a emergência do enfrentamento. Os debatedores foram o professor Tiago Alves, da UFG, Fernando Cássio, da UFABC e Dirce Zan, da Unicamp. Veja como foi. Vou tentar mostrar qual é o cenário do novo Fundeb para o estado de Sergipe. Olha, em primeiro lugar, é importante nós entendermos, né, que há muitas evidências nas escolas públicas, não só de Sergipe como no Brasil, que faltam recursos para a educação pública brasileira. E o Fundeb ele garante um pouco mais de 60% dos recursos que atualmente a educação brasileira tem. O estado de Sergipe não recebe recursos fora dos municípios do estado sergipanos, ou seja, não recebe a complementação da União, que atualmente só vão para 9 estados que estão no Nordeste e no Norte, mas Sergipe não recebe. Nesse momento, a gente está debatendo um Fundeb, uma mudança na Constituição para tornar o Fundeb permanente, surge uma proposta, uma possibilidade de aumentar, e essa é a proposta da deputada Dorinha, do Tocantins, de ampliar os recursos da União, que atualmente é de 10%, em torno de 12 bilhões, para 40% da complementação da União, que vai mais ou menos para 53 bilhões. Então, esses novos recursos da ordem de 40 bilhões, eles beneficiariam muitos municípios e estados, entre eles o estado de Sergipe. Vou partir da onde o Tiago deixa, né? Que é isso, o que é uma proposta de financiamento adequado que vai olhar para a escola, que vai tentar lidar com questões concretas, né? Que é a falta de bebedouro, que é a falta de janela com vidro, que é a falta de material, que são essas coisas que a gente sabe, porque quem está na escola sabe o que falta, né? Então, a gente, na verdade, defende uma educação contra a barbárie, né? Então, e assim, essa barbárie
ela vem de várias formas, né? Então, acho que, por exemplo, um tipo de política que é uma política que coloca as pessoas para competir entre si, que começa a dividir as pessoas e que começa, na verdade, desfigurar a educação como um projeto coletivo, coloca as pessoas para, né, uma contra a outra se darem cotoveladas para ocupar os espaços. Essa é uma política que ela leva à barbárie educacional, porque ela, na verdade, vai desfigurar a educação como projeto coletivo, né? Vai pensar a educação só como um fenômeno individual e vai chamar muitas vezes de aprendizagem, né? Aprendizagem não é educação. Educação é mais ampla, é mais rico, é mais potente, mais coletivo do que a aprendizagem. Eu vou então trabalhar numa perspectiva, um pouco num diálogo aqui com os colegas, e fiquei aqui muito atenta à fala tanto de Tiago quanto de Fernando, e em especial vou partir de uma questão que o Fernando deixou, quando ele fala que essa política tem como principal objetivo tirar o que há de mais potente da educação, que é o coletivo, que é o trabalho conjunto, que é, eu diria, em essência, a escola. Então, foi assim, muito bacana participar dessa mesa hoje e entrar em contato com uma produção que o sindicato já vem fazendo de análise da BNCC e de outros documentos que estão voltados para esse desmonte e que tem reagido de uma forma muito propositiva. Assim, o caderno 3, por exemplo, do material de vocês que analisa a BNCC é maravilhoso, que mostra a potência do projeto político-pedagógico das escolas, né? Na semana que vem, você vai ver como foi o último dia do 17º Congresso Estadual do Centese. Viu só quanta gente? Isso sim é exemplo de democracia. Viu, Belivaldo? E por falar em Belivaldo e em democracia, não. Democracia e Belivaldo não cabem na mesma frase. Eu vou refazer a cabeça da matéria. Quarta-feira passada, dia 30 de outubro, os deputados de Sergipe foram à Assembleia para votar 2 projetos de lei. SAESE, Sistema de Avaliação de Educação Básica de Sergipe, e Alfabetização para Valer. Os 2 projetos são muito complexos e mexem não só com a vida de professores e professoras, mas de todo o sistema educacional. Vejam o que aconteceu. Lamentável que os primeiros projetos de lei que vêm para a Assembleia Legislativa, que trata da educação, seja num dia com um cenário tão desgastante. Começa com a manhã em que professores e professoras que estão no chão da escola, que portanto seriam os que deveriam ser ouvidos, sendo barrados na porta da Alese, ou seja, não é permitido entrar na casa do povo para discutir e acompanhar projetos que estarão sendo aprovados, que têm relação direta com quem está na escola. Seguindo, tem debate nas comissões e de forma inédita, na hora de fechar a conta do resultado do projeto de avaliação na Comissão de Educação, uma comissão de 7 parlamentares teve 9 votos. A alfabetização aí precisa ser para valer, porque tem problema até na contagem dos votos. A comissão é de 7 pessoas e na hora de fazer a manobra
para mascarar o resultado, que foi de que o projeto havia sido rejeitado pela comissão, fizeram de tal forma que o resultado foi 5-4 depois, num processo em que de 9 votos, numa comissão que só tem 7. Depois, tinha o projeto do Alfabetização para Valer, tinha uma questão que tornava o projeto inconstitucional. O governo não lembrou que não se faz educação sem recurso e que, portanto, o projeto de lei tinha que trazer a previsão orçamentária. Qual era a dotação orçamentária para o projeto? Como ele se esqueceu desse detalhezinho insignificante, ele apresentou uma emenda. Só que essa emenda, os parlamentares votaram, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça votaram sem ter visto a emenda. Ninguém tinha visto, ninguém leu, ninguém soube. Ou seja, foi dessa forma que foi aprovado nesse 30 de outubro projetos de lei que, ao nosso ver, não vai resolver problemas estruturantes da educação, como falta de professores, como desvalorização do magistério, sem piso, sem carreira, falta de alimentação escolar, péssimas condições de trabalho, péssimas estruturas das escolas, falta de projeto político-pedagógico. Um recado a gente deixa para Belivaldo. Nós não vamos nos acomodar, nós não vamos nos amedrontar, vai ter resistência. E o redutor? Professores, quantas vezes vocês fizeram essa pergunta? O processo do redutor é um pedido de devolução judicial dos valores indevidamente descontados dos professores e professoras da rede estadual no período de janeiro de 2002 a abril de 2003. Devido ao grande número de ações, os processos foram divididos em lotes. O primeiro e terceiro lotes já foram pagos, mas o segundo, que é o maior, pois abrange mais de 4.700 docentes, percorreu diversas instâncias, chegando até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Em todas elas, o magistério da rede estadual obteve vitória. Quinta-feira passada, os professores e professoras voltaram ao Tribunal de Justiça para ver o final dessa novela. Vamos ver o que aconteceu? Hoje ocorreu o julgamento do processo, né, aqui no Tribunal de Justiça. Foi determinado que fossem refeitos os cálculos do processo. Nós tínhamos um entendimento que não era necessário, que processualmente não seria o caso de se fazer novos cálculos, porque tinha encerrado os prazos, todos os prazos processuais já tinham terminados, mas o tribunal entendeu de forma contrária e determinou que os cálculos fossem refeitos. Mas o Estado também tinha solicitado o parcelamento em 20 vezes. Nesse ponto, o tribunal negou o pedido do Estado. Falou que tem que ser refeito e, após ser refeitos os cálculos, que seja pago. Nós já refizemos esses cálculos, nós já temos os cálculos feitos. Inclusive, vai gerar um valor maior para cada professor, né, com os novos cálculos. Inclusive, o Estado vai ter que pagar mais com esses cálculos. É uma medida até não racional em termos de economia de recursos públicos. Mas nós vamos cumprir a decisão do tribunal, né? Vamos refazer, porque os cálculos são feitos. Agora, temos que esperar os prazos recursais. Temos que aguardar a publicação da decisão, né? A intimação do Estado e ver se o Estado ainda vai recorrer ou não dessa decisão, né? Esperamos que não recorra, né? Porque não existe direito líquido e certo a parcelamento de valores. Parcelamento é um ato opcional das partes, é um acordo entre as partes, né? O tribunal não pode obrigar um parcelamento de valores, e no sentido de fazer novos cálculos, esses cálculos já estão feitos, vamos apenas esperar os prazos legais e vamos apresentar e solicitar que o Estado pague esses valores. E é um processo que se protela de forma desnecessária. A gente lamenta mais uma vez esse protelamento para o pagamento do recurso, do dinheiro aos professores. A alegação do Estado é a pior possível. Um Estado que tem uma arrecadação mensal de mais de 700 milhões, dizer que 15 milhões não pode pagar de um processo que se arrasta desde 2004, que os professores lutam para receber esse dinheiro, a gente só tem a lamentar. A assessoria jurídica vai ter que trabalhar muito no sentido de encurtar o máximo possível de tempo para que os professores possam receber o mais breve possível. Mas, infelizmente, sob o redutor, ainda os professores que ainda faltam receber vão ter que esperar um pouco mais.
Bem, mas nossa luta continua. Fiquem agora com o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. O dia 23 de outubro de 2019 ficará marcado como o dia em que o Senado Federal concluiu e aprovou o projeto de reforma da Previdência, encaminhado pelo governo de Jair Bolsonaro. É bem verdade que ao longo da tramitação no Congresso Federal, o projeto foi bastante alterado, graças a uma atuação combativa de inúmeros setores da sociedade civil, entre estes, centrais sindicais e sindicatos, combinado com a atuação firme dos parlamentares de oposição ao governo federal. Após a aprovação, muitas dúvidas surgem, em especial no que se refere ao momento em que as novas regras irão entrar em vigor. Neste ponto, é importante informar que as novas regras entrarão em vigor, em regra, na data da publicação em Diário Oficial, após a mesma ser promulgada em sessão do Congresso Federal, que seria uma sessão conjunta entre deputados e senadores. Ocorre que esta sessão, que irá promulgar a reforma da Previdência, ainda não foi marcada, pois o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, está aguardando o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltar de viagem. Assim, as novas regras devem entrar em vigor na segunda metade do mês de novembro deste ano, com exceção das regras de cobrança das novas alíquotas previdenciárias e da contribuição sobre os lucros dos bancos, que entrarão em vigor após 4 meses da publicação das novas regras. Um outro ponto importante é que as novas regras previdenciárias só serão aplicadas aos servidores públicos federais e aos trabalhadores e servidores públicos municipais vinculados ao INSS. Assim, as novas regras não irão valer para os servidores públicos do Estado de Sergipe, por terem previdência própria, no caso, o Sergipe Previdência, como também não irão valer para os municípios de Aracaju, Tomar do Jeru e Ilha das Flores, pois estes municípios possuem previdência própria. Caso o governador do estado e os prefeitos dos 3 municípios queiram reformar seus regimes de previdência, terão que encaminhar projetos para o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, no caso do governo, ou para a Câmara de Vereadores, no caso dos prefeitos dos municípios. Mas também existe a possibilidade do governo e dos prefeitos ficarem aguardando o fim da tramitação da chamada PEC paralela, que pretende incluir estados e municípios. De forma geral, a reforma da Previdência determinou a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, como também 60 anos para professores e 57 anos para professoras. Determinou também o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para servidores públicos, sendo que, com 25 anos, as servidoras públicas ou as trabalhadoras do setor privado receberão apenas 80% da média de contribuição, só tendo direito a 100% da média com 35 anos de contribuição. Enquanto que os servidores públicos e os trabalhadores homens do setor privado, com 25 anos de contribuição, receberão apenas 70% da média de contribuição, só tendo direito a 100% da média com 40 anos de contribuição. Também consta no projeto que fica proibida a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargos de comissão, à remuneração do cargo efetivo de servidores públicos. Ou seja, vantagens recebidas pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão não poderão ser mais incorporadas pelos servidores públicos. Bem, terminamos mais um quadro, O Direito é Seu. O direito é seu. E assim chegamos ao fim de mais um TV Sintese. O próximo programa você não pode perder,
Nós vamos trazer tudo o que aconteceu no terceiro e último dia do 17º Congresso Estadual de Educação, promovido pelo Sintese. E muito mais. Para você, boa tarde e boa sorte. A sala de aula é que se